Olá pessoal, oi família, boa noite. Vamos chegando para a nossa segunda aula aí sobre a semana Ed Money, ouvi falando errado aí, de organização financeira, e hoje a gente vai falar aí o que os nossos números dizem. Sejam todas muito bem-vindas. O que os nossos números nos dizem hoje. Enquanto todos vão chegando, nós vamos aí lembrando que é preciso seguir a nossa sequência. Boa noite, Thelma. Boa noite, Miri. Boa noite, Janice. Todas que vão chegando aí. Ainda dá tempo aí de pegar o aviãozinho e mandar aí para mais 5 pessoas que precisam escutar isso que nós vamos conversar hoje. Lembrando que é uma sequência, né? Onde nós falamos um pouquinho do ser, daquilo que sustenta a nossa metodologia de planejamento financeiro, os nossos valores, a nossa forma de nos colocarmos diante do mundo e das coisas. E hoje nós vamos entrar já mais um pouquinho na parte mais prática, mas pegando aquilo do que a gente falou ontem, né? Uma das coisas que eu me lembrei muito, né, que o pai da matemática, Pitágoras, fala, é que tudo é matemática, né? Para Pitágoras, tudo é matemática. De forma assim, se a gente for pegar ao pé da letra, sim, tudo é matemática, se consegue explicar muita coisa pela matemática, mas ela não está sozinha, ela não é resposta para tudo. E daí se derivam também muitos mitos e medos e muitos enganos que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Então, como então ler os nossos números, né? Onde é que ele está? Os nossos números é aquele terreno, faz parte daquela luz, daquele sol que vai iluminar a nossa terra, que vai preparar a nossa terra, o terreno fértil da nossa riqueza. E a primeira ferramenta, assim, a ferramenta mais emblemática para começar do ponto de partida seria exatamente a planificação, né? Ou fazer a velha e famosa planilha com os nossos dados, né? Planilha é você escrever, você pegar de forma visível, materializar os seus números, né? Os seus gastos daquele mês. Escrever mesmo, para quem é adepto do caderninho, faz no caderninho. Para quem é adepto da planilha no Excel, faz na planilha no Excel. Lembrando que no meu blog edomoney.com.br tem uma planilha gratuita, simples e editável, que você pode ir lá e fazer. Vai ser a tarefinha de hoje, inclusive, escrever os seus números. Mas isso vai estar lá no grupo do WhatsApp, que ainda não está, ainda dá tempo de entrar. Ou então pode usar também aplicativos. Existem vários aplicativos aí nas planilhas, sim. Pois é. A pessoa também pode usar aplicativos, né? Por exemplo, os meus alunos e mentorandos que são adolescentes, eles têm uma preferência por aplicativos, porque está ali no celular. Então tem vários aí, monetizes gratuitos. Eu vou depois deixar também no grupo lá uma relação de alguns apps gratuitos, mas eu também sou bem adepta da planilha, né? E por quê? Se fala muito sobre isso, sobre escrever gastos, né, entradas. Basicamente, a nossa planilha ou a nossa planificação da nossa vida financeira, os nossos números vão conter as nossas entradas, basicamente, as nossas entradas e as nossas saídas. Basicamente isso. Porém, os números não mentem e eles podem gerar em nós uma inclinação ou a mitos ou a mentiras. É estranho dizer isso, mas é verdade. Eu vou até dizer uma coisa para você, né? A planificação, o ato de escrever e da gente olhar ali, ele estabelece um diálogo profundo, né? Ele é um instrumento, um diálogo profundo com a nossa vida abundante, com a nossa riqueza. É ali que eu vou ir moderando esse desenvolvimento, como de fato, né, a moderação da luz não faz com que a planta se desenvolva, né? É a mesma coisa, esse instrumento de diálogo
com a minha forma de lidar com o dinheiro, com a minha forma de receber, de ganhar, de produzir e também de usar, de usufruir esse dinheiro, né? De colocá-lo em alguma coisa que eu queira. Não necessariamente útil, mas enfim, como eu gasto. E anotar tudo. É muito interessante isso. A gente vai destrinçar isso, mas você sabe que tem uma pessoa que era minha mentoranda, em que ela fez os números dela, né? E quando a gente foi conversar sobre os números, eu tinha uma noção de números e eu olhei ali, assim, ela, vamos supor, colocou um valor de gasto de supermercado, vou botar aqui supermercado, que é uma coisa que todo mundo usa, de R$100, né? Na casa moravam umas 4 pessoas. Eu tô dando, são dados reais aqui, tá, gente? Mas assim, e eu sabia que aquilo era irreal, né? E para forçar essa pessoa a de fato encarar os números dela e a realidade dela, eu pedi para que então, durante um mês, ela guardasse todas as notas de mercado, tudo aquilo que fosse relativo a produtos de mercados, né? E sabe que no final, sabe o que aconteceu? No dia que a gente tinha para se encontrar e olharmos, né? Enfim, somarmos as notas e colocarmos na planilha dela, ela simplesmente abandonou a mentoria, né? Ela não queria encarar a realidade dos números delas, números, ela preferia estar naquele dado lá do número. E por que eu falei isso, né? Porque muitas vezes a gente, de fato, não quer guardar as notas. Isso vai precisar ser sempre? Não vai precisar ser sempre. Até porque a gente, com o tempo, né? Com o tempo que você vai criando esse hábito de uma vez no mês anotar, rever a sua planilha ali financeira, né? Os seus dados financeiros, você já vai ter isso de uma forma muito mais organizada do que simplesmente um somatório de notas. Esse é um assunto mais profundo que eu trato no programa EduMoney, a simplificação disso. E também porque você já vai realmente adotar uma rotina, então isso não vai ser pesado. Eu sei que anotar ali gastinhos por gastinhos, às vezes realmente, num primeiro momento, é chato. Mas se você guarda as notas tudo, eu até disse para ela, pegue uma lata, uma caixa, qualquer coisa, e você nem olha, chegou da padaria, bota naquela caixa, chegou do mercadinho da esquina, bota na caixa, e no final é só pegar ali, sabe aqueles 30 minutinhos, uma vez por mês, que vai fazer parte da sua rotina financeira, né, da sua vida financeira, da sua constância, uma vez no mês pega aquilo ali, é rápido e certeiro. E por que você contou essa história da vida real, Gigliola? Para a gente entrar nos elementos fundamentais, que eu já falei, né, que é aí a sua entrada e a sua saída, e a gente entrar no porquê de fazer isso, né? Entrar no porquê. O porquê é, de fato, a gente desenvolver uma inteligência financeira a partir dos nossos números. Desenvolver uma inteligência e uma liberdade financeira a partir dos nossos números. Isso só acontece, de fato, quando a gente tem uma referência. A referência são os nossos números, né? É a nossa realização, é aquilo que a gente, de fato, está usando dos nossos bens, da nossa riqueza, do fruto do nosso trabalho. E a gente precisa ter uma planilha que seja referência, ou seja, quanto eu quero de fato gastar e aquilo que é o realizado, né? O pessoal aí que trabalha com contabilidade sabe bem isso, né? O realizado e o projetado e o realizado. E sem maquiagens. Existe um índice interessante nas crises, que muito interessante. Todas as grandes crises mundiais, todas as grandes crises mundiais econômicas, aquelas crises emblemáticas, né, de 1922, que é a grande crise, a crise do ano 2000, a crise de 2008, se a gente for pegar as grandes crises mundiais, uma das características dessas grandes crises financeiras é a maquiagem de dados, né? É a maquiagem de dados. Inclusive, né, existe uma coisa interessante, um dado que é o índice
de batom. Não sei se vocês já ouviram falar nessa história. O que é o índice de batom? Obrigada. Técnica de contabilidade, né? O índice de batom foi um índice desenvolvido lá na época dos anos 2000 por um produtor de maquiagem, em que ele percebeu que nas épocas de grandes crises, né, imediatamente nas épocas de crise, a tendência das pessoas era gastar muito dinheiro em produtos de entrada de maquiagem. Então, inclusive, na época da crise de 1929, né, da crise de 29, lá na Inglaterra existia um slogan, eu esqueci exatamente agora, mas falando como a beleza era importante. Eu vou até postar essa imagem emblemática lá da Inglaterra, que é uma soldada, né? Soldada, enfim, passando batom. E assim, um aumento dramático do uso de batom. E isso é curioso acontecer porque as crises, além de aumentarem, né, todo o símbolo da beleza, né, que que a maquiagem faz? Ela reforça a força da mulher, a sua força sedutora, a sua segurança. E o que uma maquiagem em dados de planilhas podem acontecer e causaram as crises, né? As grandes crises econômicas, revelar uma falsa beleza que existe, que esconder a negligência com seus próprios dados. Ora, em 2008, o banco lá, os Lehman Brothers, né, que foi a crise do subprime lá dos Estados Unidos, ele escondeu os seus dados, eles maquiaram, falsificaram os seus dados de forma que em dias eles quebraram em todos aqueles investidores do mundo inteiro, inclusive impactou empresas aqui inteiras, grandes empresas aqui no Brasil, como por exemplo a própria Sadia, perderam dinheiro em vista da maquiagem. Como é que se investe em algo, né? Como é que isso é do mercado financeiro, já dando uma introduzida nos próximos temas, mas para nós entendermos como os nossos dados são importantes, né? Como é importante a gente encarar com verdade os dados, essa leitura dos números. O que acontece? Uma das formas de você escolher uma empresa para investir na Bolsa de Valores é você olhar ali os dados da empresa, né? Os números da empresa, ali vários números. Eu não vou falar agora um pouquinho disso, mas enfim, é você olhar ali os dados daquele número. Se aquilo está de forma errada, eu vou, logicamente, me induzir ao erro. A consequência disso é que vai haver algum tipo de crise econômica. E é importante lembrar que quando a gente maqueia, quando a gente não é diligente com os nossos números, não somos só nós. Isso também nos revela uma outra coisa dessas crises mundiais. Não somos só nós que nos damos naus, é aqueles que nós amamos, né? É aqueles que apostam em nós, é aqueles que compram as nossas ações, né? Compram aquilo que nós somos, né? Não somos só nós. Nós também, numa grande medida, mas também aqueles que nós amamos, né? Que são prejudicados com essa maquiagem dos nossos dados financeiros, né? E quais são as consequências disso? Uma o aumento do risco da ruína. Quando eu não tenho controle, quando eu não sei quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto, eu estou me colocando numa posição de risco, né? De risco da ruína total. Eu estou cavando para mim o cisne negro ruim que o Taleb fala, né? Eu estou me pondo, apostando que numa coisa que eu não sei o que é, né? Eu estou vivendo fora de uma realidade e isso pode me destruir. Outra coisa também, isso revela o quanto a minha falta de governança faz com que eu tenha uma vida relativa, né? Relativa. Quando eu não olho com verdade para os meus números, eu estou vivendo meias verdades, né? Quando eu não sei
onde está o meu patrimônio, onde está indo o meu patrimônio. Eu às vezes costumo brincar, vocês vão me perdoar um pouquinho agora na brincadeira pesadinha, né? Eu às vezes costumo dizer assim, que muitas vezes o nosso dinheiro vai virar cocô. Por que isso, né? Porque muita gente gasta tudo que ganha apenas em coisas para comer, né? Não consegue construir nada, não tem sonhos, não direciona para outra coisa que não seja para comer. Como meu pai diz, né? Você come para viver ou vive para comer, né? Essa deveria ser uma pergunta fundamental ao olharmos para a nossa planilha, né? Como é que está a minha vida ali? Eu ganho para viver ou vivo para ganhar? Como é? Ou para pagar boletos, né? Ou para pagar seja lá o que for. Outra coisa também das consequências de não olhar para os meus números, eu ter ou uma postura negligente. E essa postura negligente, essa palavra, eu amo muito a etimologia das palavras. Essa palavra negligente, ela vem do latim, que é uma junção de dois termos, que é o neg e legere, né? Neg seria... Essa expressão seria não colher os frutos, né? Negligente significa em latim, em outras palavras, não colher os frutos. Quando eu sou negligente, quando eu não olho para os meus números, quando eu deixo eles de lado, quando eu não me importo nem com a minha entrada, nem com a minha saída, eu estou deixando de colher os frutos, os meus melhores frutos, né? E ao contrário, quando eu sou diligente, eu sou dedicado, essa expressão diligente, ela foi cunhada por Prudêncio, um poeta cristão do século XIV, né? E ela significa exatamente esse compromisso com a vida. Lembra que a gente falou ontem dos valores, dos nossos valores, daquilo que norteia a nossa vida? Quando eu sou diligente com meus números, eu sou comprometido com a minha vida, né? Em primeira instância com a minha vida e, consequentemente, com a vida daqueles que eu amo. E como construir, Gigliola, essa diligência? A primeira coisa uma coisa fundamental é sendo seletivo. E o que é a arte de ser seletivo? Eu poderia falar aqui da arte de se sacrificar, né? Mas a arte de ser seletivo é a arte de incluir e excluir coisas, né? De colocar coisas que devem ser colocadas e excluir as que devem ser excluídas. E cada um vai ter aí pesar a sua mão nisso. Uma outra coisa também é ser seletivo e ser verdadeiro. Ser verdadeiro significa, essa palavra verdade também, ela tem uma raiz muito interessante, né? Se você pegar as três línguas mães, digamos assim, se você pegar no grego, a palavra deriva do aletheia, né? Que é a auto-manifestação da verdade. No latim, o veritatis, que é a narrativa da verdade. E no hebraico, é o encontro do homem com Deus, né? Eu acho muito interessante isso, porque eu acredito que muito desse costume de maquiar os dados, de não ter a coragem de olhar para os seus dados, vem desse veritatis, né? De criar uma narrativa em cima dos meus dados, da forma como eu revelo isso ao mundo, né? Revelo os meus dados ao mundo. Não que a narrativa seja errada, né? Mas às vezes ela pode ser uma verdadeira tentação da gente querer aparentar aquilo que não é. É o relativo. É a meia-verdade. Meia-verdade não é a verdade, gente. Não existe meia-verdade. A verdade, ela é única, né? Ela é única. Então, assim, se eu relativo os meus dados, eu vivo, em outras palavras, uma mentira. E uma das outras, e a consequência disso vai ser eu não avançar.
vai ser aquela coisa, né? Não colher os melhores frutos. E que é que causa, na verdade, na minha vida uma divisão, qual foi a palavra que eu usei aqui, meu Deus? Uma descorrelação com os meus valores. Quando eu não olho para os meus números, eu, com verdade, com simplicidade, né, com construção, com o sentido de avançar na entrada e na saída, quando eu não faço isso, eu estabeleço na minha vida uma descorrelação com os meus valores. Ora, eu não alinho aquilo que eu sou com aquilo que é a minha realidade. Eu desligo, né? Eu estabeleço uma divisão, né? Eu promovo a divisão na minha vida, né? Nem vou falar para vocês mais, quem é cristão, que é a divisão, né? Mas isso tem consequências. Uma consequência direta, a consequência direta é da gente estabelecer aquele eu não quero. Lembra-se do exemplo da pessoa que, né, quando foi para olhar para os dados reais dela, ela simplesmente sumiu, cancelou tudo, né? Ela cancelou tudo. Ou seja, é uma consequência direta. Não tem coragem de olhar para os seus dados, né? Não quer estabelecer uma correlação com seus valores. Não quer avançar, né? Em outras, enfim, é uma síndrome de Peter Pan, né? Eu serei eternamente criança. Não. Não é essa criança aí que se fala no Evangelho, né? Uma outra coisa, uma outra correlação indireta, direto já é isso, eu não quero e pronto. Eu posso de uma outra forma maquiar isso para mim mesmo, que é a me divertir, né? Então eu começo a zombar de quem faz planilha, eu começo a fazer graça, eu começo a menosprezar, planilhar os meus dados, escrever. Eu menosprezo o tempo para isso e eu menosprezo de várias formas. Primeiro, talvez não estabelecendo um tempo, né? Não estabelecendo um tempo para isso, e aí começa a adotar aquelas posturas, né? Que é um grande engano hoje no mundo de dizer que passar o dia todo preocupado em dinheiro, pensando em dinheiro, só fala em dinheiro. Não. Quando eu estabeleço o horário e eu estabeleço a ferramenta para isso, que é a planilha, ou o app, ou o caderninho, eu simplesmente corto esse mal pela raiz, ó. Não adianta vir dizer essa para mim. Eu sei o meu horário, o tempo para isso e acabou, né? O momento para isso. Eu acabo com esse hábito da zombaria, né? De mim e do outro. Isso é muito perigoso porque isso vai de uma maneira muito sutil, causando mesmo perturbações, até mesmo perturbações emocionais, né? Você vê pessoas ansiosas porque estão o tempo inteiro preocupadas com sua vida. Falta exatamente isso aí que está falando, a transparência, a clareza, né? E eu preciso me fazer uma outra pergunta fundamental. Até quando eu vou adiar esse encontro dessa verdade, que são os meus números? Até quando eu vou adiar isso, né? Até quando? Eu espero que hoje isso se esvaia, cabe na vida de todos que estão aqui, né? Até quando eu vou adiar, planilhar os meus dados? Eu vou deixar isso passar, né? Deslizar continuar nesse estado de inconsciência com os meus pagamentos, com as minhas entradas, com as minhas necessidades, com a atmosfera em que eu vivo, né? A atmosfera financeira em que eu vivo. É preciso, de fato, estabelecer uma religação entre aquilo que são os meus valores e aquilo que é o fruto do meu trabalho. E esse canal de religação é a minha planilhação, é olhar ali para os meus dados. Amanhã nós vamos falar sobre exatamente metodologias para ler, para melhorar isso de uma outra forma. Nós vamos falar sobre orçamento amanhã,
Mas hoje a gente, antes de falar de orçamento, a gente precisa ter a base do orçamento, né? Aquele instrumento para onde a gente caminhar de fato, né? Espero que vocês, aqui, tudo isso aqui que eu falei, gente, dá muitas aulas, dá assim, teses e mais teses. Eu lancei muitos conceitos aqui para vocês de macroeconomia e de microeconomia e como isso está ligado na nossa vida. Eu queria também dizer para vocês, indicar um filme. O filme é A Grande Virada. Ele se passa aí na crise de 2008, após a crise de 2008. Deem uma olhada, com grandes autores, quem puder depois assistir. E ele vai mostrar um pouquinho dessa realidade, desse estilo de vida com os números, né? E uma realidade concreta de um resultado de uma maquiagem de crises. Uma outra coisa importantíssima para encerrar sobre esse assunto é que quando eu adoto a ler os meus dados, né, ter os meus números e olhar para eles, eu estou adotando os processos corretos. Isso vai me induzir a escolher os processos corretos, os processos de inclusão e de exclusão, estabelecer as hierarquias, estabelecer as leituras da minha verdade de forma muito simples, né? Falando aqui, parece assim a coisa mais simples do mundo, mas é impressionante como nós somos tentados a negligenciar os nossos números, né? Quer ver uma coisa? Se eu perguntar aqui, quem está aqui que tem a sua planilha, faz a sua planilha financeira, fez aí, tem 1 ano de planilha financeira guardado, todo mês, religiosamente ali, né? Mandar o link do filme que você indicou ontem no grupo, se possível, de hoje também. Tá bom, coloco lá. Vou tentar ver se eu acho no YouTube, tá? Essa pergunta aí que eu coloquei, né? Praticamente ninguém faz isso. Encarar os números, encarar a nossa verdade, precisa de coragem, precisa de uma autenticidade, de uma postura de não querer mais adiar a nossa riqueza, né? De não querer adiar a nossa riqueza. Pronto, já está começando. Tem que agora realmente estabelecer. Quando a gente coloca aquele horário e aquele dia no mês, né, aquela rotina, o que é que acontece? E a gente trava ali no nosso celular, por exemplo, a gente pode até não fazer, mas aquilo vai começar a inquietar a gente, sabe? Naquele dia, naquele horário, a gente pensa naquilo. Pode apagar o resto do ano todo, mas todo mês, naquela data, aquilo vai nos inquietar. E de alguma forma, com o tempo, isso vai cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. A frase de hoje também, eu lembrei muito de uma poetisa chilena. É muito conhecido o Pablo Neruda, né? Mas eu fiz mestrado no Chile, então eu conheço uma outra poetisa bem famosa também do Chile, que é a Gabriela Mistral, que é muito óbvio, mas ela tem uma das frases dela que ela diz, está até no memorial dela lá, bem grande no Chile, né? A humanidade é algo que se há de humanizar, né? Os nossos números, vou traduzir agora em números o que a Gabriela Mistral diz, os nossos números é algo que se há de escrever, tá? Essa frase é de Gigliola Sena, plagiando Gabriela Mistral de uma outra forma. Os nossos números é algo que se há de escrever, para que então a gente possa ler, né? Ver, enxergar, se debruçar sobre eles e a partir disso tomarmos os processos e os caminhos e a direção para a nossa vida de riqueza. Como diz também um ditado popular, quem semeia vento, colhe tempestade.
Parafraseando, obrigada, Miri. É isso. Estou dentro dos 30 minutos proposto por isso aqui. Lembrando, quando acabar aqui, eu vou colocar eu vou postar no feed essa frase, parafraseada aí de Gabriela Mistral. A nossos números há de se escrever, é algo que se há de escrever. E eu queria que vocês colocassem lá algum aprendizado desse tema de hoje, né? O que foi que vocês aprenderam hoje? Qualquer coisa, tá? Me ensine o que vocês aprenderam hoje. Escreva nesse post que eu vou colocar agora, assim que eu desligar aqui. Uma outra coisa que eu vou pedir também, vou colocar a tarefinha lá no grupo, o filme. A tarefinha é, de fato, quem não tem ainda a planilha, baixar a minha planilha, que é editável, simplérrima, e fazer essa planilha. Pedir também para vocês compartilharem, convidarem outras pessoas a assistirem isso. Essas aulas não vão ficar disponíveis por muitos tempos, tá, gente? Elas serão provisórias. Todos esses temas também serão aprofundados depois para quem faz parte do programa EduMoney de finanças pessoais, que, bom, é meu programa. Ele custa só R$ 79,90 e você pode entrar e sair a hora que você quiser, assistir as aulas que quiser, e é um programa completo de finanças. A tarefa de ontem está lá no grupo, tá bom? Eu vou colocar o link da planilha no grupo. Vocês vão ter que... Lá vocês colocam a tarefa de ontem foi definir o horário, a reflexão, e a outra tá lá, porque agora de cabeça também eu não lembro de tudo não, tá, gente? Outra questão, eu vou colocar o link da planilha, vocês vão clicar lá e vão ter que colocar o e-mail para baixar a planilha, tá? É uma planilha Excel, então suponho que tem que ter Excel para editar. Finanças é mexer na resistência, né? É resistência, inteligência e liberdade. Usar a inteligência e liberdade é tudo que a gente falou aqui hoje, né? As pessoas de fato preferem maquiar. Ora, eu falei aí das grandes crises mundiais, mas se vocês pegarem o que é a palavra pedalada fiscais, já tem ouvido falar ultimamente aí de pedaladas fiscais? Pois é, pedalada fiscais é nada mais, nada menos do que, em outras palavras, a prática de maquiar os dados, os números. Isso chega a ser um pecado social, né? É uma coisa muito comum, né? É uma coisa muito comum e que destrói países, empobrece, né? E geram crises econômicas, empobrece a você, a mim e a quem nós amamos. Não vamos pegar os exemplos dos governantes e dos grandes empresas que fazem isso movidos por ganância, de não fazer o que tem que ser feito, encarar de frente, né? Ter uma diligência de fato, um cuidado. Isso, longe de ser uma coisa que vai nos matar, gente, muito pelo contrário, isso é uma coisa que nos vai fazer viver, né? Fazer viver. A partir dali, quando eu olho para os meus números, eu descubro coisas. Amanhã a gente vai falar bem sobre isso, né? Eu descubro coisas muito melhores. A realidade talvez seja muito melhor do que a gente imagina, né? E dominar e controlar essa realidade está nas nossas mãos. A minha realidade, o que entra e sai aqui, eu controlo. Eu não controlo o governo, eu não controlo a propaganda, eu não controlo o outro. Mas o que está nas minhas mãos, eu controlo, né? O que está nas minhas mãos é para eu ser senhor. E como é que a gente faz para encarar isso de verdade, Gigliola? Muitas vezes, e eu diria para vocês que muitas vezes tendo outras pessoas que falem sobre isso. Referências que tenham coragem de dizer a verdade. Já ouviu falar aquela coisa, coragem de dizer a verdade na cara, né, da gente? Eu
tô lendo um livro que se chama Conversão dos Convertidos, e ele diz lá, né, que a gente tem que pedir a Deus que envie profetas na nossa vida, porque por conta do risco de maquiagem. Em outro contexto, mas é isso, né? De fato, a gente tem que pedir a Deus e ter a coragem de ter esses pontos de luz, sol, né? A luz profunda mesmo, né? A vitamina D, para poder aumentar a nossa imunidade. Ok? Você está fazendo parte. É a pessoa que toma coragem. Obrigada. Várias pessoas que estão com muita dívida, já convidei, mas não tem lá. Obrigada, amada. Obrigada. Uma bela missão. Obrigada. Olha, demais, assim, infelizmente não dá para eu aprofundar nisso aqui agora, tá, gente? Mas, assim, existe endividamento aí, com certeza, a maioria das pessoas não quer. É uma pessoa que está endividada e ela tem esse vício do endividamento, ela não quer olhar para a sua realidade financeira. Não quer. É uma das coisas que ela não quer, né? E aí ela toma uma postura claramente de dizer que não quer, ou ela vira o zombador, né? A pessoa que faz piadinha, a pessoa que despreza o educador financeiro, a pessoa que não quer encarar a aula, não quer assistir um vídeo desse. Eu também tenho uma outra aluna que ela vivia chamando o marido e o marido passou a me odiar, né? Hoje não, ele mudou completamente a vida dele. Mas, assim, que vamos compartilhar, é verdade. Deixa eu tirar aqui. Obrigado, viu, Miri? Muito obrigado demais. Fazem um print aí, gente, tá? Pronto, já foi. Compartilhe nos stories, bote aí hashtag Oi, tô no lucro. Pode colocar a frase, né? Também, se quiserem. Os nossos dados é algo que esse há de escrever. E convidem para amanhã. O tema de amanhã, deixa eu ver aqui. Se hoje foi encarar a verdade, o que os nossos números dizem. Amanhã deixa eu dar aqui o spoiler para você. Ter planilha é adotar um certo grau de sacrifício, tá? Eu não queria falar essa palavra não, porque hoje ela é muito mal interpretada, mas ai, meu Deus, cadê aqui? Se hoje foi um choque de realidade, amanhã a gente vai entrar um pouquinho sobre a proteção da realidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre orçamento, como construir um orçamento, tá? É o tema de amanhã, falando aí sobre proteção de realidades e de sonhos, tá bom? Beijo grande, pega aqui o aviãozinho, manda aí para mais 5 pessoas, printa essa live, posta no seu story, vai lá, gente, que é muito importante para mim, até porque o Instagram tá danado pra me bloquear, no feed, e posta algum ensinamento, uma palavra, qualquer coisa que você aprendeu aqui, não deixa escapar de jeito nenhum, tá bom? Anotamos cadernos, serve tudo com planilha, com certeza. Não esquece, vai lá, tá bom? Vai no meu feed agorinha, que eu vou postar, e posta aí o seu aprendizado da noite. Beijo grande e até amanhã.